vai pra próxima masmorra e começa a fuzilar os bichos até conseguir zerar o jogo. Só que ele deixa algumas mensagens em aberto, algumas coisas tipo pra gente pensar e abre espaço pra teoria. Eu acho que se você pesquisar no YouTube teoria de Soul Knight, se não for sobre atualização e essas coisas, você não vai achar. Mas eu queria falar um pouco, sei lá, sobre a história de Soul Knight. Tem muita coisa interessante em alguns bosses do jogo. E eu queria estar falando algumas coisas, não sei se vai dar pra falar tudo nesse vídeo, mas eu queria falando algumas coisas nesse vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que Soul Knight tem uma historinha, vamos dizer assim. Só que essa história do jogo só é contada quando você inicia. E a história é praticamente assim. O mundo vivia em harmonia. Todo mundo era feliz. O mundo vivia em harmonia. Só que aí uma vez, os Varkolins e suas forças alienígenas acabaram atacando o mundo e destruindo a Pedra Mágica, que é o que a gente vê lá no modo origem. E com a Pedra Mágica destruída, seus fragmentos foram espalhados, que é o que a gente coleta no final das fases. A gente consegue fazer isso. E você precisa recuperar a Pedra Mágica. Só que você nunca faz isso de fato, porque lá no modo origem, como a gente viu, quando você perde o modo origem, a Pedra Mágica ela se separa em várias partes coloridas. E essas partes coloridas são que você recupera quando você vai quando você zera o jogo. Então, tecnicamente, por isso que você vai todas as vezes para as masmorras, porque você nunca consegue ir todos os pedaços, entendeu? Por isso. Só que aí nesse percurso você encontra vários biomas, vários monstros, né, diferentes um do outro. Cada bioma tem seu monstro. E aí, por aí vai. E aí tem alguns monstros e alguns biomas que eles meio que têm umas singularidades. E a gente vai começar a falar sobre isso, vamos abordar isso nesse vídeo, falando sobre os bosses dos biomas e também, mas primeiro, né, para conversar sobre isso, gostaria de citar um modo do jogo, o modo origem, que eu acabei de falar, né? Que é o modo em que você é teletransportado pro passado e vive a batalha que ocorreu há, não sei quantos, acho que era 3.000 anos atrás, não sei. Tem uma batalha lá, você tem que conseguir derrotar o porta-aviões alienígena pra zerar o jogo, mas não consegue de fato, porque mesmo quando você derrota, ele mesmo assim consegue destruir a Pedra Mágica. Aí sim começa a história do jogo, porque se você derrotasse ele não ia ter história. Mas durante essa saga do modo origem, você encontra personagens de quase todos os biomas, os monstros, né? Tem do templo, tem do gelo, tem da caverna do gelo, tem da floresta, tem do Halloween. Só que alguns biomas, como o das ruínas mecânicas, o da pântano e o da sepultura, não aparecem lá. Isso é uma coisa muito importante, principalmente o pântano. Eu vou querer falar primeiro aqui. Que assim, o pântano, ele é a coisa mais, vamos dizer, macabra do Soul Knight, assim, vamos dizer assim. Porque o modo, ele tem um mundo, que é o dos Halloween, o das suas travessuras. Só que o pântano, ele tem umas mensagens lá que você conseguir entender as coisas que fala lá. Ele é como se fosse uma realidade obscura e eu vou te explicar por quê. Na floresta do Minecraft... Não, no Minecraft. Que Minecraft... Eu tava jogando Minecraft agora, desculpa aí. Na floresta do Soul Knight, no bioma de floresta, você pode encontrar vários chefões, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, depois talvez em outro vídeo. E um deles é o Sacerdote Goblin. O Sacerdote Goblin tecnicamente é um sacerdote da religião dos Goblins. Ou seja, é um sacerdote Goblin, literalmente. E os Goblins, ele tem sua própria religião. Tanto é que, durante os níveis, você pode achar o tanque das oferendas. Que no tanque das oferendas, desculpa aí pela interferência, o tanque das oferendas, você consegue oferecer suas armas ao Senhor, que seria tipo o Deus deles. E quando você enche o tanque, você consegue enfrentar um boss mais poderoso e entrar em outra realidade, diferente dos mundos normais. E tem vários pontos, assim, quando você enfrenta o boss, que eu vou falar agora. Primeiro ponto. Quando você enfrenta o boss, o Sacerdote Goblin normal, nada acontece. Você vai pra realidade normal e tudo acontece de boas. Só que dá pra perceber que o Sacerdote Goblin é como se fosse o líder dos Goblins. Principalmente que ele consegue summonar meteoros. Ele é um dos bosses, ele não é o boss mais forte, não é mais complicado de vencer, mas ele é como se fosse o líder dos Goblins, principalmente que ele é um Goblin. Então, E aí, ele é tipo o líder da religião deles. E quando você derrota ele, na forma maximizada dele, acaba que ele abre um portal pra outra dimensão. E aí, 3 coisas acontecem
que são fundamentais pra gente entender tudo sobre o pântano. A primeira coisa, e a mais importante de todas, é que outro portal se abre. Isso é muito importante. Não é mais, eu acho que não é mais importante, mas outro portal se abre, o portal normal. Isso pode ser só pra você passar, mas na história do jogo, seria porque esse outro portal, ele é o portal normal. Mas aquele portal que você abriu pro pântano, não foi criado assim, do nada, igual o portal normal. Ele foi criado pelo poder do sacerdote Goblin, enfortecido pelo poder do deus da religião deles, que a gente enfrenta no pântano, que acaba abrindo um portal para puxar o corpo do sacerdote Goblin. Isso é muito importante. E a segunda coisa é que o corpo é exatamente isso. O corpo do sacerdote Goblin é puxado. Exatamente isso. O corpo do sacerdote Goblin, ele é absorvido pelo portal. E acho que eram só duas coisas. Não tinha mais terceira, não. A terceira é quando você entra no pântano. E a terceira é quando você entra no pântano. Quando você entra no pântano, eles não tiveram muita criatividade. Não sei se fazia falta de criatividade. Só que eles, ao invés de criar personagens totalmente do zero, eles... É os mesmos monstros, só que assombrados. Ou seja, tem os golems gigantes assombrados e eles têm umas vinhas no rosto. Aí tem os goblins assombrados, os goblins gigantes assombrados, mas tem alguns especiais. Tipo, tem um goblin assombrado montado num javali. E eles têm 3 tipos de lança, uma que te deixa envenenado, outra congelada e outra envenenada. Não, e outra queimado. Tem os cogumelos, que também tem no bioma. E tem alguns goblins pintores assombrados que não aparecem no mundo normal da floresta. Só que aí, tudo começa a complicar quando você enfrenta o boss. Porque no boss, a gente pode ver vários goblins na animação dele, lá do boss. Tem vários goblins assombrados. E eles estão falando a palavra chefe, né? Como se eles estivessem fazendo, sei lá, um tipo de oração, alguma coisa do tipo. E é nesse momento, quando eles estão mandando aquele monstro de boss, um lago meio de sombra, assim, abre debaixo deles. E umas vinhas puxam eles. Aí depois que isso acontece, um boss com um nome mó difícil lá de falar aparece, que é o boss. E se você reparar bem, ele tem a mesma característica de todos os goblins, só que ele não tem rosto, você não consegue ver o rosto dele. E quando você derrota ele, ele pode dropar uma arma que é a sombra escura, que seria que quando você usa, você também fica com as vinhas saindo do rosto. E pode invocar vinhas. Ou seja, a minha teoria é que faz até muito sentido, é que quando o sacerdote Goblin é puxado, quando ele foi derrotado, o bicho lá, com nome mó, caracteres aleatórios lá, ele usa o corpo do sacerdote Goblin usando aquela arma, a sombra escura. E aí ele veste o manto pra você não reconhecer, e o rosto dele tampado pela arma. Assim, ele te ataca, né, usando as vinhas, que é o que você usa quando você consegue a arma. Além de ele jogar umas balas, só que todo mundo faz isso. E aí, quando você derrota ele, você consegue o efeito perturbação. Que pode até ser um sinal que ele é um espírito e essas coisas. Que quando você consegue esse efeito, toda vez que sua vida fica baixa, surge uma daquelas vinhas e ataca você e o inimigo. E aí, é isso. Realmente é isso. Só que aí tem outro ponto importante. Se tem a floresta na modo origem, por que não tem o pântano? Isso é uma resposta que será um pouquinho complicada, mas vai dar pra explicar. O pântano não tá no modo origem, provavelmente porque o bicho lá com o nome caractere mó aleatório não quis participar da guerra. Então, ele e os goblins, né? Ele tava lá, na verdade. Peraí, deixa eu começar do início. Os goblins participaram da guerra. Os goblins, as flores, todos os javalis e todos os monstros da floresta participaram da guerra. Da guerra do modo origem. Menos o... blá, 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 blá. Ele ficou lá no pântano. Na verdade, o pântano, né? Que seria também uma região da floresta. Ainda não seria o pântano. Mas depois, quando você acaba matando todos os bichos da floresta, alguns desses bichos, os que sobrevivem, alguns deles, e os que morrem também, eles vão lá pra uma região da floresta onde tava esse cara, e eles acabam voltando à vida, só que com umas vinhas no rosto, que foi o bicho que fez. Aí, com isso, eles passam a obedecer ele,
E na floresta também tem os... Quem não foi pro pântano sobreviveu, que sabe disso. Por isso que eles têm o sacerdote Goblin, que seria como se fosse o... Quem testemunhou isso. Ou seja, ele tava na Guerra do Modo de Origem e viu o que aconteceu. Um testemunho disso, uma coisa disso, é que todos os monstros, independente de onde eles vinham, eles morrem. Não, quando eles morrem, eles somem. Isso é pra liberar espaço no jogo, né? Pra você não ficar todo lagado lá. Só que os monstros, eles podem sumir por causa que os alienígenas estão sugando os corpos deles, né? Porque são alienígenas. Ou eles podem estar simplesmente indo para outro lugar. Como poderia ser o caso dos soldados goblins derrotados. Mas então, por isso que ele não se meteu na guerra. Porque ele ainda não tinha um corpo físico. Ele ainda não tinha o sacerdote goblin para poder se manifestar na guerra. Mas, quando você derrota os bichos, esses bichos, essa área, ela passa a não ser mais povoada pelos monstros da floresta. É uma área mais escura, né? Que acabou, como não tinha mais ninguém lá, ela acabou ficando mais escura. Alguns tipos de hostis de cogumelo acabaram crescendo lá. E virou um pântano. Um pântano negro. Tipo aquele pântano que o... Tô fazendo referência aqui de anime. Que aquele bicho lá que o Tanjiro enfrenta, ataca ele lá. É tipo isso. Só que vocês não devem lembrar, mesmo se você assistiu o Kimetsu no Yaiba, não sei se você lembra. Porque é bem no início lá e eu não sei se você assistiu esse episódio, eu nem sei do que eu tô falando, mas... Então, é tipo um pântano sombrio, onde o bicho aguarda. E quando você mata ele, o bicho some, só fica o coisa dele, ele some. Ou seja, e aí dropa a sombra escura. É como se você pegasse o monstro e usasse ele pra invocar as vinhas dele. Pra poder usar o poder dele ao seu favor. Isso pode ser um pouquinho macabro, se você for perceber bem. Só que uma coisa meio que você não pode... Que você deve ter prestado atenção no pântano é o Goblin artista e os Goblins montados em javalis. Que você pode ver que o javali ele não tem as vinhas no rosto, né? O Goblin artista é porque simplesmente lá no pântano, os Goblins que sobreviveram, né? Que foram transformados, eles desenvolveram outras formas de atacar. Porque as formas que eles usaram lá não eram muito eficientes. Por isso que eles são mais fortes, montam javalis e pintam. Essa é a minha teoria, né? E aí, isso ocorre no pântano. Só que, sabendo disso, o sacerdote Goblin, ele protege, né, a entrada do pântano para que a gente não entre lá. Agora, uma coisa que é bem fundamental. O bicho, ele não é nosso inimigo, já que ele nem existiu na hora da guerra, ele nem sabe quem é a gente. Então, por que ele tenta nos atacar e nos impede de prosseguir para enfrentar os alienígenas? O bicho não é nosso amigo, mas também não é amigo dos alienígenas. Ele vive naquele local e ele está enfurecido. Ele tá naquele local desde que os bichos foram pra lá. E ele não sabe que foi a gente que matou os bichos. Ele tá enfurecido porque a gente entrou lá. Por isso que ele tenta nos atacar. E outra coisa interessante nesse bioma é que os cogumelos de lá, quando você quebra um cogumelo, ele acaba virando... Às vezes, né? Ele pode virar agressivo. Pode tentar te atacar. Então, os cogumelos, eles já eram agressivos. Os cogumelos também não estão do lado dele. São espécies de cogumelos hostis, só que não atacam os goblins assombrados porque eles são assombrações. Então eles não veem eles. Eles só veem a gente. Só que o nosso player, né? O nosso cara, ele foi treinado. Ele vê os fantasmas do jogo, né? Do mundo Halloween. Então ele consegue ver os goblins assombrados. Por isso, os cogumelos, eles só veem os javalis. Só que os javalis são animais comuns pra eles. Então eles não atacam os javalis, entendeu? É isso. Essa é a verdade do pântano, pelo menos segundo a minha teoria. E, bem, eu sei que esse vídeo foi um pouco diferente, né? Ele foi bem mais curto, né? 14 minutos, mas é isso. Ficando por aqui, queria compartilhar minhas teorias sobre Silk Knight. Se vocês gostarem desse vídeo, eu faço um outro explicando o bioma da sepultura, porque que eles não aparecem. E, bem, fui.